amigos. How are you today? Como é que você está hoje? Good to see you. Bom ver você. Good to be here with you. Bom estar aqui com você, tá? Meu nome é Liz, sou professora de inglês de vocês. Uma honra estar aqui, poder estar aqui com vocês novamente, tá? Espero que vocês curtam bastante. E junto comigo, né? Sempre minha parceira Jeannie, professora de artes. Hi guys! How are you, Jeannie? Today? I'm fine. Estou bem, né? Como é que vocês estão, pessoal? How are you today? I'm fine. Eu estou bem e feliz por estar aqui na sua aula novamente, minha amiga Eu que querida. agradeço. E juntamente a nossa parceira Midian, né, ajudando aí, interpretando a linguagem de Libras, que é tão importante, tão importante. É um idioma, sabia? Então, É. a gente vem falando sempre, né, como linguagem abre horizontes, né, abre o mundo para você, né, expande. Então, olha só, nós temos aqui 3 veículos de linguagem. Eu, na linguagem falada, oral, escrita. Midian, na linguagem de Libra, de gestos. E professora Jeannie, na linguagem da arte, que é uma leitura, não é isso? Isso. As imagens, a gente lê imagens, as imagens elas são constantes, né? Inclusive, para quem não escuta, ele precisa ver, não é? Ele precisa ver os gestos, e esses gestos falam, é um idioma que ele entende e se comunica, né, com a nossa aula. Então, realmente, a arte ela tem essa questão do visual mesmo, né? E da expressão facial, corporal. Exatamente. Tudo isso. Então, olha só que parceria, né, a gente está tendo aqui, né? Junto com vocês. Vocês é parceria da gente também, tá? Então, gente, hoje nós vamos trabalhar com 2 temas, tá? Um tema cultural, falando sobre Thanksgiving, e outro tema gramatical, certo? Vamos iniciar relembrando vocês que para vocês acessarem as nossas aulas, vocês sabem que acessa primeiramente pelo QR Code, que facilita, né, tudo, e posteriormente, depois, pelo canal do YouTube, né, pelo Educa Recife, vocês acessam tudo, beleza? Não deixem de participar, porque, como a gente falou, todo aprendizado é acréscimo, é soma, né, do crescimento da gente, tá? Bom, assunto cultural, o tema cultural, Thanksgiving. Gente, Thanksgiving significa ação de graça. Graça é uma coisa que a gente tem todo santo dia, a gente é abençoado, é agraciado, né? Então, existe também a gente agradece, e Thanksgiving é exatamente essa comemoração de agradecer. Sabemos que esse agradecimento acontece em todo canto. Só que o Thanksgiving, ele é muito representativo. Essa data é muito representativa, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, primeiramente, e no Canadá também, ok? A diferença é que no Canadá se comemora em uma data e nos Estados Unidos outra, tá? Mas o objetivo é o mesmo, tá? Então, Thanksgiving é um momento de gratidão por todas as coisas boas que aconteceram durante o ano. Por isso que acontece todo santo ano, que a gente agradece o que aconteceu no ano. As famílias têm o Thanksgiving Dinner. O que significa Thanksgiving Dinner? Jantar de ação de graças, ok? Onde, né, é um jantar especial, onde todos, né, normalmente os membros da família vão estar presentes, prevalecendo o perdão sobre qualquer desavença do passado. Então, eles perdoam, né, o que aconteceu, o que fizeram de errado durante o ano, digamos assim. A gente perdoa os amigos, no caso, tá? Tem casos que realmente são meio complicados. Mas vamos lá. No Canadá, é comemorado quando? Na segunda-feira de outubro. Então, acontece um mês antes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. Quarta quinta-feira de novembro, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho da lenda
de como começou essa cultura do Thanksgiving nos Estados Unidos, ok? Vocês sabem que os Estados Unidos é um país que foi colonizado pelos europeus, tá? Então, saiu um navio da Inglaterra com o nome de Mayflower, conta-se a lenda. Então, o Mayflower chegou nas costas litoral, né, nas costas litoral do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, com os peregrinos, né, que em inglês é pilgrims, ok? Pilgrims. Então, esses peregrinos chegaram, né, nos Estados Unidos, foram os que iniciaram, digamos assim, a colonização nos Estados Unidos, ok? E começou aí a desenvolver essa questão do Thanksgiving. Como assim? Primeiro, quando eles chegaram em Massachusetts, no primeiro momento, foi inverno. Então, inverno, vocês sabem, quem cultiva alguma planta sabe que inverno é meio complicado. Então, quando eles chegaram no inverno, eles não conseguiram cultivar muita coisa, não conseguiram cultivar no primeiro ano, não conheciam a terra, porque a terra era estranha. Então, muita gente morreu de fome, de frio, de doença, e assim foi. Então, o primeiro ano dos peregrinos foi muito triste. No segundo ano, quando muda a estação, vem a primavera, aí quando começam a florescer, né, eles também passaram a ter coragem de ter contato com os nativos, né, da terra, que no caso o povo indígena, né? E junto com eles o povo indígena que já conhecia, lógico, conhecia a terra, o povo indígena ajudou os peregrinos, ensinando-lhes a cultivar, a pescar, a caçar, né? Então, eles tiveram um ano mais interessante, tá? Então, depois dessa colaboração, né, eles tiveram um ano de uma boa colheita. Então, dessa boa colheita, surgiu exatamente o Thanksgiving, para agradecer todo o ano maravilhoso que eles tiveram, tá? Depois do primeiro ano, que foi muito triste. Bom, e o Thanksgiving Dinner, que é o jantar de ação de graças, existe um cardápio muito típico, né? Muito característico, né? Que eu acho que vocês já até ouviram falar, né? Que é o tal do peru, que participa desse cardápio. Desse cardápio nós temos peru, os típicos, né? O cardápio típico: peru, pão, torta de abóbora, purê de abóbora, milho, vagem, purê de batata, maçã, frutas nativas, tá? Professora, como é que diz em inglês? Vamos lá. Perfeito, perfeito. Esqueci de falar isso para vocês, né? Olha, se não fosse a professora Dini me lembrando, essa parceria... Tem os nomes aí que eu ainda lembro. Então, vamos lá. Gente, peru, acho que a gente até está escutando, não sei se está na Copa, como é que está. Então, peru, turkey. Turkey, ok? Pão, bread. Né? Nós temos torta de abóbora. Abóbora nós vimos no Halloween, pumpkin. Pumpkin Pie. Pie. E torta é pie. Pumpkin né? pie. Pumpkin pie. Purê é mashed, pumpkin mashed, ok? Milho, corn, né? Vagem, bean. Ou senão peas, depois pea, também pode ser pea, porque existe a vagem dentro do, como é que chama? Bago, né? Dentro do bago, né? Isso já é ciência, Não. né? E tem os grãos que eles vendem também, tá? Purê de batata, né? Mashed potato. Maçã tanto é servido a fruta, apple, ou senão o famoso que, professora? Apple pie. Apple pie, que a gente vê isso em filmes, em séries, nossa, apple pie. E as frutas nativas? As frutas nativas também são servidas em frutas, in natura, ou em forma de caldas, ok?
Ou apple, ou pie. Ou pie, também, tortas também, Torta. essas frutas nativas também. Ah, Ai, ai, nada. não, Esse não, não. horário não é nada Esse horário é interessante. terrível. Bom, aqui nós temos algumas imagens das frutas nativas dos Estados Unidos, ok? São dos Estados Unidos, ok? O cranberry, o blueberry, Concord grape, ok? O blueberry aqui é conhecido como mirtilo. A gente vê em alguns supermercados, é uma fruta caríssima, né? Mas vale a pena de vocês irem até para conhecer, sei lá, curiosidade, né? Então essas frutas nativas eles fazem também tortas, pie, como a professora Dini falou, e fazem caldas com essas frutas também, tá? Bom, aqui algumas curiosidades quanto ao Thanksgiving, né? Primeiro é a lenda de como começou, né, o Thanksgiving, devido à imigração dos peregrinos, né, no navio Mayflower, e isso começou em Massachusetts, tá? Na verdade, em Massachusetts, eles têm vários, não vou dizer museus, mas eles têm locais que eles têm partes de navios daquela época, de 1500 e pouco, 1400 e pouco, tá? Então eles têm cascos, então eles, historicamente, eles conseguem realmente datar e escrever esses fatos, ok? Bom, segunda curiosidade, o Thanksgiving só recebeu a data, quer dizer, a determinação de ser na quarta, quinta-feira do mês de novembro, depois que o ex-presidente, né, Abraham Lincoln, né, em 1863, tá, ele decretou essa data oficial para comemorar Thanksgiving. Então, ele fez isso exatamente depois de um ano de uma excelente colheita, né? Então, ele decretou essa data para Thanksgiving, ok? Outra curiosidade é que existe o perdão do Peru, né? Gente, esse perdão do Peru acontece bem antes do Thanksgiving, porque tem que ter o perdão para depois começar a distribuição dos perus nos supermercados para o pessoal comprar, tá? Então, a Associação dos Criadores de Peru, eles escolhem 2 perus para que o presidente letivo, né, efetivo do país, perdoe os perus. Esses perus perdoados, eles são perus que vão representar exatamente o Thanksgiving no país. Esses perus, eles são levados para o Walt Disney, Disneylândia, e no dia do Thanksgiving existe um desfile lá na Disney, né, em homenagem ao Thanksgiving, onde esses perus vão desfilar em carros alegóricos. Então, eles viram celebridades, né? Muito interessante. E depois dos desfiles, eles vão para uma fazenda, onde eles vão viver livremente até o último dia deles, tá? Meu Deus. Livro Perdoam 2. E o país se enche de... Exatamente. Né? É interessante, né? É interessante. E, assim, o Thanksgiving é uma data tão importante lá nos Estados Unidos, que o desfile, tudo acontece durante o dia, né? À noite tem um jantar. Então, durante o dia você vai ter a comemoração do desfile, das apresentações, e depois tem a abertura do campeonato de futebol, tá? Onde tem aquela apresentação riquíssima do Super Bowl, ok? Então, pronto. Deixa eu comentar aqui algumas curiosidades, né, sobre como é preparado o peru, né? O peru, isso hoje em dia, tá, gente? Eu não estou falando de antes, mas de hoje em dia, onde a tecnologia está aí, né, gritando para todo mundo, lá nos Estados Unidos, eles preparam o peru da seguinte maneira. Existe um caldeirão
esse caldeirão, não esse caldeirão, mas do tamanho desse caldeirão que a gente usa para fazer uma dobradinha para a família, uma feijoada para a família, né? Então, aquele caldeirão fundo, né? Lá é um caldeirão elétrico, ligado à eletricidade, e tem um termômetro também na lateral. Nesse caldeirão, eles enchem de um óleo apropriado, normalmente é um óleo de milho apropriado, que quando chega na temperatura apropriada, eles mergulham um peru. E o peru fica lá por horas, fritando, fechado, tal, nesse caldeirão. Depois, né, o peru fica suculento. É como a gente estava conversando, eu e a professora Dini, a gente não é muito chegada a peru porque a carne é meio seca. Não gosto. Meio seca, né? Mas eu acho que desse jeito você falou que fica como? Exatamente. Eu achei delicioso esse peru, eu particularmente. A carne fica suculenta, a pele fica crocante. É divino, é divino, tá? Fica um dia eu vou lá provar, gente. Tô aprendendo inglês pra isso. E vocês? E vocês? Vem-se embora pra aula. Menino, tem que aprender pra poder a gente ir lá comer desse peru aí. Então, fico com água na boca. Aí, como nos Estados Unidos fica no hemisfério norte, aqui no Brasil fica no hemisfério sul, né? Então, aqui, novembro, aqui está esquentando, né? O verão, né? Já iniciando. E lá, no caso, está iniciando o inverno, né? Então, está esfriando. Então, normalmente, esse caldeirão fica do lado de fora de casa, tá? Eles não fazem isso dentro de casa, então não tem problema de cheiro, de quentura, de nada. Fica lá de fora, né, na temperatura regulada, para fritar esse peru. E que mais? E quando terminam, esse óleo, eles guardam para reutilizar no outro ano, tá? Porque não se desperdiça um óleo que vai no caldeirão todo. É muito óleo, certo, professora? Então, pronto. São algumas curiosidades. São sustentáveis, né? Exatamente. Olha aí, pessoal, porque se você acondicionar bem, congelar e tal, então realmente dura, né? Dura. Óleo não tem problema. Olha, e veja que injusto. Aqui também tem 4 estações. Vou te falar as 4, tá? É o verão. Depois vem o verão quente, o verão quentíssimo e calor intenso. São 4. Pois é. Realmente o Brasil é assim, né? Mas existe o verão, né? Que é menos, que é aquele mais ameno, mais né? ameno. Um pouco menos quente, alguns graus a menos, né? Pouca coisa. Pronto. Então, gente, olha, então no Thanksgiving a gente comemora o quê, né? A mensagem principal do Thanksgiving é: no passado ou no presente, o dia de ação de graças é um dia de gratidão, perdão, união e, claro, diversão. Falando em diversão, o Thanksgiving marca a abertura de alguma coisa que aqui no Brasil a gente não lembra muito do Thanksgiving, mas lembra do que acontece logo depois do Thanksgiving. Uma coisa que a gente passa um ano esperando. Que data é essa, professora? Você tem ideia? Gente, que todo mundo passa o ano falando, vamos aguardar, tal. Novembro, né? Novembro. Se é depois de uma quinta-feira, o que nós temos? Uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Nós temos o famoso Black Friday. Black Friday! Exatamente. Então, Thanksgiving na quinta e na sexta-feira, isso é Black Friday. Então, gente, só é o seguinte... Estados Unidos... É uma loucura, eu já vi gente assim, derrubando porta dos lugares, é muito engraçado. Bom, gente, e quanto ao tema gramatical, a gente vai entrar em um período, eu digo período porque vão ser várias aulas, trabalhando com verbos, né? Tempos verbais, na verdade, tempos verbais, ok? A gente vai fazer o quê? Um Verb Tenses Review, uma revisão de tempos verbais. Então, todos que estão aí mostrando aí no slide são os tempos verbais que vocês trabalharam desde o 6º ano até agora no 9º ano. Nós temos
3 no presente, que é, no caso 2, mais 2, o simple present, que é o presente, trabalhando particularmente com o verbo to be, o simple present trabalhando com outros verbos sem ser o verbo to be, e temos o present continuous, que é o presente contínuo. No passado, quanto ao passado, nós temos o simple past com o verbo to be, que é o passado com o verbo to be. Temos o simple past com os verbos regulares, os verbos irregulares. Temos o past continuous. E o futuro, nós temos 2 futuros, futuro com going to, futuro com will, ok? Nós vamos rever todos esses tempos verbais durante algumas aulas, né? E hoje, só para relembrar vocês, refrescando, vamos trabalhar com 2 presentes. O presente com o verbo to be e o present continuous. Por quê? Porque o present continuous, obrigatoriamente, tem que ter o verbo to be na sua estrutura, ok? Então, elas sempre trabalham na parceria, esses 2 tipos de presente. Então, o primeiro exemplo, vocês têm aí um slide mostrando um exemplo no simple present, no presente, com o verbo to be, e outro no present continuous. Se vocês observarem, o início de cada frase começa, eu estou usando o sujeito I, eu, e logo depois do sujeito vem o verbo to be, am, I am, que o verbo to be vai concordar com o sujeito. A diferença vai ser que com o verbo to be só tem um verbo to be como verbo. Já no present continuous, se vocês podem observar, tem um verbo to be junto com o verbo principal acrescido do ing, tá? Isso é uma particularidade do present continuous. Então, aqui para relembrar vocês têm uma tabelinha do verbo to be, né, no presente, que são 3 formas, que é am, is ou are, e esse verbo to be pode significar ser ou estar. Então, vocês têm aí as pessoas que concordam com am, as pessoas que concordam com is, a forma is, e as pessoas que concordam com a forma are. E ao lado vocês têm frases, exemplos de frases do verbo com o valor de ser e verbo com o valor de estar. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou ilustrando para vocês na ideia do verbo ser e outro na ideia do verbo estar. Ser, né, ser é uma característica normalmente do ser, tá? Então, quando ele diz assim, he is a student, ele é um estudante, é uma característica dele. Ele, no momento, é estudante, tá? Já no segundo exemplo, he is thirsty. Ele está com sede. Isso não é uma característica, isso é um estado. É momentâneo, normalmente. Normalmente é momentâneo, tá? Então, existe essa diferença do ser e do estar. Aqui tem uma atividade para vocês que vamos ver se a gente consegue fazer em outro momento ou vocês tentem fazer, tá? Vão tentando fazer e a gente pode revisar. Ele vai de passo a passo, mostrando palavras-chave para vocês verem qual é a forma do verbo to be correto para vocês completarem, ok? E aqui temos exemplo agora do present continuous. Então, o que está mostrando? Nós temos um videozinho aí mostrando movimento, tá? Então, present continuous é um presente em movimento. O que quer dizer? O presente que está acontecendo. Então, a frase é, they are playing soccer. Eles estão jogando futebol. Então, é uma ação que está acontecendo. Diferente do presente simples, que é um valor que fala do cotidiano, tá? Então, aqui, outros exemplos. Uma moça tocando, né, atabaque. Então, she's playing conga drum, tá? Conga drum é exatamente atabaque em inglês, ok? Então, está acontecendo. Então, she is playing, ela está tocando, ok? Sempre o verbo to be, mais o verbo principal acrescido do ing. Agora, nós temos aí umas crianças pulando, então, they are jumping, né? Eles estão pulando, ok? Então, are, concordando com they, jump, verbo pular, mais o ing, jumping. Então, nós temos alguns exemplos também do present continuous na interrogativa e na negativa, ok?
Então, gente, o desafio que eu ofereço a vocês, que eu proponho a vocês, é que observem observe você e seus colegas e escreva o que cada um está fazendo no momento. Agora, por exemplo, observe para algum coleguinha da sala e escreva o que ele está fazendo. Escreva em português, depois passe para o inglês. Vocês vão ver como que é isso. É bem legal e é bem fácil, tá, gente? Então, gente, a gente vai parando por aqui hoje. Vamos continuar essas revisões de verbo em outros momentos, em outras aulas. Espero que vocês aproveitem, façam perguntas, né, para a gente fechar o ano com chave de ouro, tá? Eu quero agradecer muito. Professora Dini, muito obrigada Eu que pela agradeço, participação. pessoal. A aula foi maravilhosa, né? Vamos fazer? Eu vou fazer também. E no YouTube, deixa lá o likezinho, deixa o legal de vocês, deixa um comentário, uma dúvida e a gente responde vocês, tá? Até a próxima aula. Obrigada também, Midian. Até a próxima, pessoal. See you soon. See you Vejo vocês soon. em breve.